Nós, amados, nós queremos dar, assim, continuidade a essa série de estudos que nós temos realizado desde o início do ano, abordando o tema de família. E hoje, em particular, nós queremos, assim, falar um pouquinho sobre o dilema que há entre, às vezes, a gente dar atenção à nossa família, cuidar da nossa família, cuidar das coisas da casa de Deus. E nós temos visto, né, na sociedade moderna, muitas famílias sendo dilaceradas, muitos idosos, principalmente, sendo abandonados, as pessoas não dão atenção devida do que deveria fazer. E hoje nós queremos fazer uma reflexão, né? Até que ponto vai a nossa responsabilidade com os nossos familiares, com as pessoas que estão junto conosco, não só aqueles que moram conosco, mas aqueles que são nossos parentes. Então vamos fazer uma reflexão hoje. Eu quero iniciar lendo esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, onde o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele já dá uma dica aqui assim importantíssima para nós, e diz assim o texto: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Então Paulo faz essa abordagem, ele coloca isso aqui de maneira muito clara para nós, que aqueles que não cuidam da sua própria família, seus parentes, é pior do que o descrente. Agora, Jesus, ele também traz no seu ensino, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 37 e 38, ele nos traz esse texto aqui. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Bom, então aí vem aquela questão, né? Cuidar dos nossos familiares, atentar para os nossos parentes, ou cuidar das coisas do reino de Deus. Aí fica essa questão. Até onde vai nossa responsabilidade? Até que ponto nós somos responsáveis por aqueles que são os nossos entes queridos? Em relação ao testemunho da palavra, em relação a atender as necessidades dele, o que Deus espera de nós? Nós devemos atender às necessidades do reino, às coisas do reino de Deus, e deixar nossa família de lado e atender assim aquilo que Jesus está falando aqui. Não amar mais o nosso pai e nossa mãe do que ele. Então vamos entender essas coisas, porque problemas nas nossas famílias todos nós temos. Temos sim dificuldade. E eu quero pegar aqui, já de início, né, o exemplo da própria família de Jesus. Jesus teve problemas na sua família. Mas como que podemos lidar com essas situações? Como Jesus lidou com essa situação que aconteceu na própria família de Jesus? Aqui, lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 8, fala um pouco sobre os irmãos de Jesus, né, e as irmãs. Aqui diz lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 8, verso 3, aliás. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Quando Jesus começou a operar os milagres lá na região da Galileia, onde morou a família de Jesus, onde se instalou José e Maria, Jesus começou a fazer os milagres, operar. Lá o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, foi num casamento.
E quando Jesus começou a fazer esses milagres, as pessoas começaram a ouvir o ensinamento de Jesus, ver os milagres que eles estavam fazendo, e alguns deles estavam se escandalizando, porque eles disseram assim: vem cá, não é esse aí, como diz aqui, não é este o carpinteiro, o filho de José? Jesus trabalhava junto com seu pai na atividade de carpintaria. E aqui as pessoas começam a questionar e mencionam os irmãos de Jesus. E Jesus tinha aqui, olha, Tiago, José, Judas e Simão. E tinha pelo menos 2 irmãs, que aqui não menciona os nomes delas, mas diz aqui, olha, não são essas aqui, não estão conosco também as suas irmãs? Então Jesus tinha pelo menos 2 irmãs. Aqui a Bíblia não fala, não menciona em nenhum canto da Bíblia quais eram o nome das irmãs de Jesus, as irmãs terrenas, né, os filhos de José e Maria, mas ele tinha. Lá em Marcos, ainda no capítulo 3, no verso 20 e 21, Jesus começa assim a ter algumas situações de dificuldades no meio da sua família. Jesus estava fazendo a obra. Lá quando ele já tinha os seus 12 anos, ele estava os seus pais foram com ele a Jerusalém para o momento da festa. E quando eles estavam voltando da festa lá de Jerusalém, Jesus ficou por lá, não veio junto com seus familiares. E aí, quando eles perceberam a falta de Jesus, eles retornaram a Jerusalém e encontraram Jesus aos 12 anos, mais ou menos, na sua adolescência, conversando com os doutores da lei, conversando lá com aqueles homens, os homens sábios e tudo. E aí José e Maria falaram assim: poxa, filho, nós estávamos à procura de você, você está aqui? Ele falou assim: aí Jesus disse: não sabe que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Então Jesus naquela época já tinha consciência da atividade dele, do trabalho dele, da obra que ele já tinha sido reservada para Jesus fazer, que era cuidar das coisas de Deus, proclamar o caminho do Senhor, a salvação que ele veio realizar e trazer na vida de todo aquele que nele crê. No entanto, a Bíblia diz que Jesus se submeteu aos seus pais e retornou para Jerusalém, porque lhes era sujeito. Então Jesus, já lá na sua adolescência, em respeito à autoridade dos seus pais, foi com seus pais, apesar dele saber, dele ter consciência da responsabilidade dele para dar testemunho do reino de Deus. Ele, no entanto, ele ainda quando menor, submisso ali à autoridade dos seus pais, permaneceu com os seus pais, foi com José e Maria de volta lá para a região da Galiléia, onde ele morava. Agora, vocês observam aqui agora em Marcos, no capítulo 3, no verso 30 e 31, que quando Jesus começou, então, a fazer os milagres, operar as coisas, pregar o evangelho do reino, aí Jesus estava agora totalmente envolvido no ministério, na obra que o Senhor o chamou. Aos 30 anos, por volta dos seus 30 anos, Jesus já estava em plena atividade agora, dando testemunho do evangelho do reino. E aí, por ele estar concentrado nessa atividade, nesse trabalho, nesse ministério que o Senhor o confiou, a sua família começou a questionar. Vem cá, ele agora não tem nem tempo para comer, não dorme, faz isso, faz aquilo. Então veja o que está escrito no Marcos, capítulo 3, verso 20 a 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si, ele está louco, ele não pensa,
que precisa dormir, precisa comer. Então a família começou a a querer exercer uma influência sobre Jesus, impedindo de cumprir o ministério que Deus designou para ele. É interessante a gente observar. Eu tive uma experiência quando, no início da minha vida espiritual, da minha vida cristã, que eu já compartilhei aqui em algum momento com os irmãos. Os meus pais, eles não entendiam a razão por que eu me dedicava tanto a estar aos pés do Senhor, estudando a palavra, ia para a igreja, né? O crente, como a pastora Miriam costuma dizer, o crente raiz, o que é? Ele ama ler a palavra, ele ama estar na casa do Senhor, ele ama estudar, ama buscar as coisas do reino de Deus. Então esse é o crente raiz, aquele que está interessado nas coisas do reino de Deus. Então lá na minha juventude ainda, na casa dos meus pais, eu quando conheci Jesus, eu tinha assim aquele desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de estudar a palavra. E os meus pais não aceitavam muito isso. Falou que eu tinha que aproveitar a vida, que eu tinha que viver, aquela coisa toda, como muitos pais agem até hoje. Às vezes um filho, né, às vezes um adolescente, um jovem, se entrega ao Senhor, como eu já vi aqui na nossa igreja. Alguns jovens que estavam caminhando com Jesus até entre os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, quando começaram a buscar o Senhor aqui, aí foi uma pressão na casa dos seus pais, porque assim, mas é demais, eles querem estar sempre na igreja, quer fazer isso, fazer aquilo, e começou a tolir alguns deles. Então, meus pais, lá naquela época, começaram também com a mesma coisa. Então, teve uma ocasião que os dois juntos chegaram em casa e começaram a falar: olha só, você agora não quer saber de mais coisas, você só está aí lendo a Bíblia, que não sei o quê. Começaram a falar. Aí eu, naquela ocasião, Deus me foi dando sabedoria, e eu falei: mas o que está aí sem fazer? As coisas estavam tudo em ordem, né? As coisas em casa estavam tudo direitinho. Aí a minha mãe falou assim: mas vocês agora só ficam lendo a Bíblia, não quer saber de estudar. Eu falei assim: olha, desde que eu conheci Jesus, as minhas notas mais baixas na escola têm sido 8, 9. Então, eu acredito que Deus está abençoando a minha mente, o meu coração, para eu compreender melhor o que eu tenho estudado. Então, não está me causando problema, não está me causando dificuldades. E aí eu fui, assim, questionado pela minha família. Por que eu estava ali agora só querendo ler a Bíblia e ficava enfurnado no quarto e etc e tal? Então Jesus passou também por esse tipo de opressão, esse tipo de pressão ali dos seus familiares. E quando Jesus estava ali, veio aos seus familiares e falou assim: ele está fora de si. A gente observa que essas dificuldades que Jesus passou, teve mais. Lá mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 3 e 5, olha só o que aconteceu. Mas, ao se aproximar-se a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as suas obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostra-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, o que os irmãos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim: vem cá, já que você está fazendo esses milagres todos, você está querendo se mostrar ao mundo, por que você não vai então lá na festa, lá em Jerusalém, na festa do tabernáculo? Porque lá em Jerusalém, quando se reunia para a festa dos tabernáculos, se reunia israelita de tudo quanto é parte do mundo, ia para lá
para fazer a celebração em Jerusalém. E era um lugar onde se congregava muita gente. Então, já que você quer aparecer, por que você não vai lá? Veja só como que os discípulos, como que os irmãos de Jesus estavam agindo com ele. Essas situações domésticas, essas situações dentro de casa. E ali, vivendo essa situação, a gente vem compreender o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, verso 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, muitas vezes, nós temos inimigos dentro de casa. Às vezes, nós temos inimigos que são nossos parentes, que estão assim, olhando, observando as coisas que nós estamos fazendo, e se levanta contra nós. E aí, como lidar com todas essas situações, com essas pressões que vêm de fora e também vêm de dentro da nossa casa? Nós vamos perceber, primeira coisa, Jesus, ele deu importância ao testemunho. É importante nós observarmos que o nosso testemunho dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na sociedade onde nós estamos, ele é fundamental. Porque é dessa forma que Deus mostra sua luz ao mundo. A Bíblia fala, Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal se tornar sem gosto, não presta para nada, a não ser para ser jogado fora. E se a luz não está brilhando, não vai iluminar, não vai clarear coisa alguma. Então, eu queria aqui, aproveitando essas duas situações que o próprio Senhor Jesus deixou, a Bíblia deixou aqui registrado, que aconteceram na vida de Jesus, na sua família, o que se passou, né? Então, nesse caso aqui, quando os irmãos de Jesus falam assim, então você vai lá para Jerusalém e se amostre lá. Vamos ver como é que Jesus reagiu. Aqui em João, capítulo 7, versos 6 e 7, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Jesus está esclarecendo aqui que o testemunho dele, da forma como Jesus vive e o que Jesus está falando, coloca de maneira muito clara o pecado dos outros, o pecado daqueles que estão andando nas trevas. E isso provoca ódio, isso provoca, vamos dizer assim, repulsa. As pessoas não querem que as suas más obras venham à tona. E por isso, Jesus disse, o mundo me odeia. Não odeia vocês, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho da verdade. É isso que Jesus está querendo dizer. O tempo de vocês, quando Jesus fala aqui, para vocês qualquer tempo é certo. Ou seja, o tempo do arrependimento, o tempo de ouvir a verdade, se converter e seguir os caminhos do Senhor. Então o mundo não odeia vocês porque vocês ainda estão no curso desse mundo. Em outras palavras, é isso que Jesus quis dizer. Mas odeia a mim porque eu dou testemunho daquilo que é verdadeiro. Veja o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 19 a 21. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então essa que é a realidade.
Quando alguém deseja chegar, se aproximar da luz, é porque essa pessoa está comprometida com a verdade. E não tem do que se envergonhar. Ela se achega à verdade, ela se achega à luz. Mas aqueles que não querem saber da luz, odeia quem anda na luz. Abomina, não quer estar perto, porque aquele que anda na luz acaba evidenciando, mostrando, revelando as más obras daquele que não está andando na luz. Por isso que o mundo odeia a nós, por isso que o mundo te odeia, por isso que aqueles seus parentes, os seus entes queridos, que olham para você e observam o seu testemunho, e vão ficar assim, não vão aceitar, porque eles estão andando numa outra onda, como diz o jovem, numa outra vibe, né? Então tá tudo misturado, tá tudo enrolado, e as pessoas estão andando de acordo com o curso do mundo. Mas quando você se coloca para viver a verdade, como diz aqui também, em 1 João, do capítulo 1, versos 5 a 7, fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirma que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós temos realmente comunhão com o Senhor, e andamos na verdade, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós andamos na luz. Agora, aquele que não quer andar na luz, você vai observar que ele vai resistir. E aí, o que é importante nós fazermos no meio de tudo isso? A quem você quer agradar? Ao seu filho? Ao seu pai? À sua mãe? Por causa da pressão deles, você também não vai andar na luz? Você não vai andar na verdade? Aqui a gente começa a entender aonde há o limite de uma coisa e de outra. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais, respeitá-los, porque isso, inclusive, é um mandamento, e é um mandamento com promessa. Se a gente quer viver longos dias, se a gente quiser viver bem, precisamos honrar os nossos pais e respeitá-los. Mas a gente precisa também entender que nós temos que andar na luz, ou seja, andar de acordo com a vontade de Deus. E se seu pai e sua mãe lhe obriga a você a cometer o pecado, porque não vai chegar ao ponto disso. Não quero que você faça coisa errada. Eles não vão dizer isso abertamente, mas eles vão querer impedir de você permanecer na luz. E alguns nossos familiares agem dessa forma. A gente está, às vezes, atendendo a um propósito de Deus, e aí as pessoas vêm tentar tirar a gente do propósito de Deus. E isso acontece, como a pastora Miriam está falando, às vezes acontece de uma maneira muito sutil. Marca um compromisso na hora que você tem um compromisso com Deus, marca alguma coisa para você realizar que te rouba a oportunidade de você estar cumprindo o propósito de Deus. Isso é muito sutil. Você vê que quando os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus foi lá porque Jesus estava pregando o evangelho, não estava nem tendo tempo para comer, o que ele chegou lá? Ele está louco, ele já está fora de si. Vamos lá para nos apoderarmos dele. É isso que muitas vezes os nossos familiares querem fazer. Eles querem nos apoderar, tomar conta da gente, tirar a gente da linha de frente, tirar a gente da linha de obediência àquilo que o Senhor está colocando para nós. Em momento algum, o Senhor está nos ensinando ou nos mostrando que nós devemos, vamos dizer assim, rejeitá-los, desobedecê-los,
recriminá-los, não respeitar a autoridade deles, porque Jesus deu o exemplo, Jesus os respeitou em todo o tempo, mas Jesus deixou bem claro que era importante ele cumprir a vontade de Deus. Veja só como ele reagiu a essa situação quando seus familiares tentaram apoderar-se dele. Aqui, no texto de Marcos, no capítulo 3, no verso 32 a 35, fala assim, ó, havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Eles estavam lá justamente por causa daquele negócio, que falou assim, ele está fora de si, não está tendo nem tempo mais para comer nem dormir. Aí Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quis dizer com isso? Que o importante é fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente dá muito valor à vontade da nossa família, aquilo que a nossa família quer. Mas Jesus está dizendo aqui que família, ou melhor, fazer a vontade de Deus é que é o mais importante. Porque estar ali fazendo o que Deus quer, o que Deus espera de cada um de nós, isso é o que deveria ocupar o primeiro lugar na nossa vida. A gente buscar o reino em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa questão lá de Jesus não estava tendo tempo para nem comer junto com seus discípulos, porque a multidão estava cercando eles ali. Se você for observar assim, os acontecimentos na vida de Jesus, ali nas páginas do Novo Testamento, você vai observar que ele tinha o tempo que ele se retirava para ele estar a sós. Então, não é aquela questão de que não é a hora que a família quer, mas é a hora que ele encontrava uma oportunidade para fazer o que também era necessário. Porque Jesus ali, ele se autolimitou na condição de homem. Foi tentado como homem, viveu como homem, ele tinha fome, ele tinha sede. Veja, lá no deserto, quando ele passou 40 dias no deserto, sem comer, sem nada, o diabo chegou para tentá-lo justamente na área de fraqueza dele. Ele estava sem comer aquele tempo todo. Aí Satanás chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus disse para ele? Poxa, realmente, depois de 40 dias eu vou fazer aqui, pegar essas pedras aqui. Jesus não pegou e não multiplicou os pães, não multiplicou os peixes para ele poder se alimentar. Jesus não poderia também fazer daquelas pedras como o Senhor fez lá na época de Moisés, o orvalho se transformou no maná, se alimentou. Jesus poderia pedir a Deus ali naquele momento para fazer essas coisas, mas há tempo para todas as coisas. E Jesus não ia ter que provar coisa alguma para o diabo de que ele era o Filho de Deus para transformar as pedras em pães e se alimentar para mostrar que ele era o Filho. Não precisava disso. Ele falou o quê? De acordo com base nas Sagradas Escrituras também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quis dizer, na verdade, é que ele não estava ali primeiro para satisfazer a sua carne, mas para fazer a vontade de Deus. Então, quando ele responde lá, quem são minha mãe, meus irmãos? São aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então, isso que é importante. Então, Jesus, ele foi colocando limite nas coisas, não se deixando apoderar pelos seus familiares que estavam ali,
Veja também aqui comigo, Mateus capítulo 10, verso 37 e 38. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É o que nós lemos logo no início. Quem ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Vocês já repararam que os familiares que não têm ainda o temor de Deus, não estão caminhando na luz como você está, ou não estão assim tão preocupados nessa questão de satisfação da vontade de Deus, como você está, eles normalmente vão fazer uma visita para você no domingo, na hora do culto. Aí você tem um compromisso para buscar Deus na hora da escola dominical, aí eles aparecem lá. Vim fazer uma visita para você hoje. Será que nós teríamos coragem de dizer, como a minha sogra, né, a dona Olga, ela já até falou com algum dos familiares dela, que ela conta isso para a gente, né? Quer me visitar? Pode vir, mas não venha no domingo, que eu não vou te atender, que eu estou na casa do Senhor. Eu não sei se nós estaríamos prontos para fazer um negócio desse, mas você pode reparar que muitas vezes, alguns daqueles que não têm compromisso com Deus, aí imagina que você também não tem. E às vezes vem de maneira muito sutil, como a pastora Miriam está falando, e rouba a nossa oportunidade. Às vezes nós temos um evento ou uma atividade importante para o nosso crescimento espiritual, e é justamente naquele dia onde você é impedido de estar na casa do Senhor, porque precisa atender a alguma coisa que não é tão relevante, não é tão importante. Eu não estou aqui dizendo, irmão, você está com um familiar que passou por uma necessidade. Até mesmo se eu, como pastor da igreja, estivesse aqui hoje de manhã, vindo para cá, e aí vamos imaginar, minha sogra, ela hoje não pôde estar aqui conosco, porque ela está gripada e ela está assim, congestionada, ela não estava se sentindo muito bem. Ela falou assim, hoje eu não vou estar ali na casa do Senhor. Mas vamos imaginar que nós estivéssemos, né, vindo para cá, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical e acontecesse algo que ela ligasse para cá, uma emergência lá em casa, ela passou mal, o que eu ia fazer? Se eu nesse momento estou aqui, estou ministrando, estou servindo ao Senhor aqui nesse lugar, mas eu entraria em contato com alguém e pediria para, nesse momento, talvez a pastora Miriam mesmo, que é filha, pegaria e falaria assim, Miriam, pega um transporte agora, vai lá para dar assistência à sua mãe. Ou se eu tivesse que atender a uma necessidade, como já aconteceu, eu estava aqui servindo ao Senhor, fazendo alguma coisa, e ia surgir uma emergência. Aí eu vou atender a emergência. Então a gente tem que saber discernir quando é uma emergência e quando é uma situação que simplesmente está querendo te tirar do foco, ou te tirar a oportunidade, roubar a sua oportunidade de estar com a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. E agora, se nós estivermos atentos, né, a essas duas verdades aqui, primeiro, nosso testemunho, Jesus procurou, né, mostrar que seu sal, ser luz, é importante. Por isso, Jesus foi isso para o meio da sua família. E Jesus foi tanto que os seus irmãos não gostavam, não criam nele, faziam chacota dele, mas Jesus deu testemunho. E quando houve a situação em que a família tentou apoderar-se dele, ele falou assim, não, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele se submeteu à vontade do Senhor e não se deixou dominar, apoderar-se daqueles seus familiares que estavam tentando tirar dele a oportunidade dele fazer a vontade do Senhor.
E aí, aplicando essas coisas na nossa vida, nós às vezes ficamos assim um pouco perturbados, né? Assim, eu não vou, a gente pode pensar assim, eu não vou deixar de atender a minha família nesse momento, porque sabe como é que é, né? Depois vai falar que a gente não dá assistência, que crente é a si mesmo, não se preocupa com os familiares. Eu não estou dizendo de forma alguma que é para nós não atendermos aos nossos familiares, mas a gente precisa saber tudo ao seu tempo, porque se nós praticamos a verdade, se nós mostramos para eles a importância de fazer a vontade de Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amados, mais cedo ou mais tarde, os resultados vêm. E o que aconteceu na vida de Jesus? A Bíblia nos conta, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19, o seguinte: Paulo escreveu: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que aconteceu com aquele irmãozinho queridinho que ficava dizendo assim: você quer aparecer? Vai lá para Jerusalém, porque nenhum dos seus irmãos criam nele. Pois é, agora Tiago era um dos líderes da igreja, era um dos apóstolos em Jerusalém, ele ali era responsável da igreja em Jerusalém. Esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. Esse Tiago aqui está bem claro, era o irmão do Senhor. Sabe aqueles irmãos que eu citei o nome deles lá na frente, lá atrás? Tiago, Judas, Simão. Então, esse Tiago aqui era o irmão do Senhor. Lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 9, fala assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Esses concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, o que ocorre? Tiago, ele por estar na liderança da igreja dos apóstolos lá em Jerusalém, junto com Pedro e João, como eu falei, por que eu sei que esse Tiago aqui, ele era o Tiago, irmão do Senhor, e não o Tiago, irmão de João? Porque Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser morto à espada por Herodes. O primeiro dos apóstolos a ser morto. Logo no início, Tiago foi morto à espada. Porque Tiago mandou matar alguns deles, porque ele viu que... desculpa, Tiago mandou matar, não. Herodes mandou matar porque ele viu que isso agradava aos judeus. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, esse foi o primeiro a ser morto. Então, esse apóstolo Tiago aqui, ele era o irmão do Senhor, que estava ali agora liderando a igreja lá em Jerusalém. Diz também em Atos, no capítulo 21, verso 17 e 18. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Então, amados, veja, lá naquela época, os irmãos de Jesus não criam nele. Mas, em algum momento, a Bíblia não fala exatamente em que momento, mas em algum momento, eles se tornaram servos do Senhor, fiéis a Deus. E Tiago, um dos irmãos, tornou-se, inclusive, líder da igreja em Jerusalém. Então, o testemunho de Jesus, será que não foi importante na vida deles? Porque depois da ressurreição, nos mostra aqui que já estavam lá ocupando uma posição de importância no reino de Deus, lá com a igreja.
É importante nós atentarmos, irmãos, o seguinte, aqui em Lucas, no capítulo 10, quero ler aqui com vocês, Lucas 10, verso 36 e 37. Qual destes três vocês acham que foi o primeiro do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Aqui é o momento em que Jesus compartilhou a parábola do bom samaritano. A pergunta daquelas pessoas, né, era assim, mas quem é meu próximo? Porque Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, ele estava falando sobre a importância de nós estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. Aí algumas das autoridades da lei queria saber quem é o meu próximo. E Jesus contou a parábola do bom samaritano. E ele falou que um homem tinha sido vítima de malfeitores, aí passou um levita, não deu atenção. Passou um sacerdote, também não deu atenção. Passou um samaritano, ou seja, alguém que não tinha nada a ver, e ajudou aquela pobre pessoa que tinha sido vítima de assaltantes. E aí Jesus disse, qual desses agiu com misericórdia? Tinha sido aquele homem, o samaritano. Então Jesus disse, vai e faça o mesmo. Agora aqui vamos raciocinar. Uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele que tinha sido uma pessoa desconhecida, que não tinha nada a ver com aquele que foi vítima dos malfeitores, foi merecedor da ajuda de um estranho. Como nós, que temos um necessitado no âmbito da nossa família, vamos deixar de lado? Quantas pessoas, na verdade, têm assim, algum familiar, algum parente em grande dificuldade e outras pessoas ajudam, mas o próprio parente larga de mão. Você acha que essa parábola é só para os estranhos? É só os estranhos que devem ser os bons samaritanos? Será que só aqueles que são, vamos dizer, um vexame para a sociedade, a escória da sociedade, é que devem fazer o bem aos outros? Quando Jesus disse aqui para aqueles homens ali, assim, vá você e faça o mesmo. Olha, se é digno de misericórdia e de ajuda um estranho, quanto mais uma pessoa que é da nossa casa, da nossa família. Veja como isso é importante nós entendermos. Quando Jesus fala lá, amar mais a Deus do que o pai e a mãe, isso Jesus não está, de maneira alguma, neutralizando ou inutilizando o dever, a responsabilidade que nós temos, não só com os outros, mas principalmente com os da nossa própria casa, com os nossos próprios familiares. Se minha família está passando por uma dificuldade e eu nem me importo isso, eu deixo com a responsabilidade dos outros, como às vezes acontece com pessoas idosas, pessoas às vezes que são problemáticas, né? Tem uma expressão, né, que muitas pessoas começaram a usar aí no mundo, né? Segura que é tua, Tafarel. Vocês já ouviram essa expressão? Pois é. Às vezes a pessoa está lidando com uma situação complicada dentro de casa, mas não quer nem saber, quer ficar fora. Aí chega alguém para ele e fala assim, segura que é tua, Tafarel. O que quer dizer isso? Vai lá, porque a responsabilidade, na verdade, é sua. É você que tem que zelar, é você que tem que cuidar, não é os outros, não. O filho dá muito problema, dá dificuldade, então deixa a responsabilidade para a escola,
deixa a responsabilidade para a igreja. Não, é você que tem que disciplinar, é você que tem que cuidar, é você que tem que ir lá e ajudar essa família, ajudar essa pessoa da família, para que ela possa ser abençoada. Por isso que Jesus falou assim, vá tu e faça o mesmo. Então, se nós temos a responsabilidade de cumprir assim, né, o desejo de Deus, de atender os necessitados que estão próximos da gente, muito mais alguém que é da nossa família. Por isso que Paulo escreveu o seguinte, se alguém não cuida dos seus, lá em 1 Timóteo, né, 5:8, que nós lemos logo no início, por isso diz lá, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé, e é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Outro texto que eu quero ler com vocês está 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja aqui, mais uma vez, o apóstolo Pedro nos declara aqui, através dessa passagem, sobre a importância do nosso testemunho. Dentro de casa, irmãos, nós enfrentamos problemas. Muitas vezes, como nós lemos, nós encontramos os inimigos, às vezes, são os da nossa própria família. Porém, o nosso testemunho pode mudar essa vida. O nosso testemunho de verdade, agindo de maneira respeitosa, vivendo a palavra, pode mudar essa vida. Porque essa vida que está convivendo com a gente, que num primeiro momento não nos aceita, se torna inimigo, porque essa pessoa em particular não tem compromisso com a verdade e quer viver fora da luz. No momento que essa pessoa compreende, através do seu testemunho, o que Deus está fazendo com você, e ela, quando chega o arrependimento, ela se torna uma bênção na mão do Senhor. Assim como Tiago, o irmão do Senhor, se tornou. Na minha casa, como eu falei, meus pais não aceitavam a minha comunhão com a igreja, o servir a Jesus, estar no Evangelho. E a minha mãe, principalmente, ela era uma das mais radicais. Meu pai não, porque meu pai não tinha vamos dizer assim, uma religião firme. Ele servia hora num lugar, hora no outro, mas a minha mãe era daquelas religiosas praticantes que ficava lá no nosso pé e tal, mas a sua religião, evidentemente, não traz salvação, porque só em Jesus Cristo que há salvação. Só uma vida comprometida com o Senhor Jesus é que pode mudar a vida das pessoas. Então, ela criava muita dificuldade. Mas a gente foi vivendo e 11 anos a gente procurando dar testemunho, eu até olhava assim muitas vezes a atitude dela, né? Ríspida como ela tratava minha irmã quando nós íamos para a igreja e falava e tal. Uma vez eu a peguei no telefone falando com uma amiga que estava com câncer de mama e ela dizendo assim, por que você não vai lá na igreja do meu filho? Lá Deus tem operado alguns milagres, pessoas estão sendo curadas de tumor e tal, né? Aí eu lá, ouvindo ela falando ao telefone, falei assim, olha só, quem te viu, quem te vê. Ela lá falando com uma amiga, mesmo sem ela, sem crer em Jesus, mas ela já estava começando a falar, porque ela estava vendo alguma coisa na nossa vida como igreja. E eu vejo assim como, irmãos, é importante a gente viver o Evangelho de maneira genuína, porque mais cedo ou mais tarde os resultados vêm. E eu, quando fui chamado ao ministério,
uma das coisas que eu pedi a Deus, falei assim: Senhor, não me deixa receber, Pai, a imposição de mãos antes de ver a salvação dos meus pais. Porque há 11 anos eu testemunho para eles da tua palavra, mas até hoje eles ainda não firmaram os seus passos com Jesus. E aí eu fui surpreendido numa manhã. Deus já tinha falado ao meu coração que eu ia ser o ministro da palavra. Aí o pastor Manuel Silva, que era o pastor da igreja onde eu estava ali, servindo ao Senhor, disse lá do púlpito: Hudson, Deus me falou que este ano vamos apresentar a você a ordem para você se preparar para ser consagrado ao ministério. Aí eu recebi aquele impacto assim, né? De púlpito, o pastor falou aquilo, e aí o que aconteceu? Minha mãe caiu enferma, ela tinha uns problemas psiquiátricos, e ela foi internada. Meu pai ficou em desespero, meu pai não sabia o que fazer. Ela já era a terceira ou quarta vez que ela caía numa crise psiquiátrica, ela ia para o hospital e tudo, e meu pai em desespero, não sabendo o que fazer, chegou para mim: aí o que eu faço? E chorava. Eu falei assim: pai, eu já falei para o senhor, não existe solução na nossa vida se não for em Deus. Deus pode trazer solução para a nossa vida. E aí o meu pai começou a ir na igreja. Aí foi no primeiro domingo, foi no segundo domingo ou terceiro, não me lembro exatamente como é que foi, ele tomou uma decisão para Jesus. E aí eu fui preparar ele. Depois minha mãe saiu do hospital, minha mãe foi abençoada, meu pai começou a caminhar com Jesus. Aí eu fui preparar o meu pai para o batismo. E nessa que eu fui preparar meu pai para o batismo, eu estava fazendo estudo com meu pai. Eu, nessa época, já estava casado. Fui fazer o estudo com meu pai na minha casa, convidei para ele ir lá em casa para fazer o estudo com ele. Minha mãe ia junto, né? Onde vai a corda, vai a caçamba. Aí minha mãe ia junto. Aí começou a assistir o estudo para o batismo. E não é que minha mãe entregou a vida dela para Jesus? Se converteu, e olha, ela falava para Jesus para todo mundo. E a família dela, que era muito religiosa, ouviu o testemunho dela, e ela compartilhava com todo mundo a palavra do Senhor. Então, Deus vai olhando, vai permitindo para que a nossa vida, as pessoas possam olhar e ver o testemunho do que Deus está fazendo. E 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3 e 4, quero ler com vocês. Nós já estamos chegando ao final, mas eu quero assim deixar muito claro como é importante. E nós, assim, como é importante nós darmos atenção aos nossos parentes e aos nossos familiares, não nos deixando dominar por eles, porque primeiro está o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Nós não podemos nos deixar dominar por eles para deixar de cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus, mas não podemos abandoná-los de forma alguma. Diz lá em 1 Timóteo 5, verso 3 e 4. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isto agrada a Deus. Então, se tem alguma pessoa viúva, uma idosa ou um idoso, antes de dar essa responsabilidade para outrem, antes de dar essa responsabilidade para uma igreja, para uma casa de cuidado, os familiares que devem cuidar.
Aí aqui o apóstolo Paulo fala, coloca a sua religião em prática. Se você tem uma vida, aqui não uma vida religiosa, mas uma vida que que você alega que tem comunhão com Deus, que busca a Deus, que você está servindo a Deus, então sirva a sua família. Cuide dos seus idosos. Eu quero trazer aqui duas coisas assim, uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam, né? Você sabia que na Constituição brasileira, na nossa Constituição, no artigo 229, fala sobre essa responsabilidade? Olha só o que diz a Constituição. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ou seja, é dever dos filhos na velhice dos pais os ampará-los. Isso está na nossa Constituição. Você sabia também que lá no artigo 1600, deixa eu pegar aqui meu óculos para poder ler direitinho, não errar o número do artigo. 1696 do Código Civil prevê o direito de prestação de alimentos recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, ou seja, aqueles que vieram antes de você, seus avós, seus bisavós e etc. Isso significa que, demonstrada a necessidade de sustento, os pais poderão requerer que os filhos realizem o pagamento de pensão alimentícia. Você pensa que só o marido separado da mulher ou a mulher separada do marido tem direito à pensão alimentícia? Não, os pais também têm, você sabia? Os avós também têm. Isso está no Código Civil brasileiro. Você veja como que o marco vamos dizer assim, jurídico e civil e as leis do nosso país estão aí também, vamos dizer assim, alcançando esses princípios que a palavra de Deus nos ensina, que é nossa responsabilidade cuidar dos nossos entes queridos. Tem até direito à pensão alimentícia. As irmãs que são mais idosas aí, né? Aí o filho desampara e tal. Você pode entrar na justiça com base no artigo 1696 do Código Civil e pedir, requerer uma pensão alimentícia. Se o filho não tem vergonha na cara, não tem temor de Deus, não tem responsabilidade, a lei lhe garante. Então, amados, eu quero concluir aqui lendo com vocês agora Gálatas 6:10, para nós fecharmos esse estudo nesta manhã. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, enquanto nós temos oportunidade, irmãos, nós devemos assistir os nossos parentes, os nossos familiares, e não deixar a cargo dos outros, porque primeiro é nossa responsabilidade, porque eles são os próximos dos próximos, eles são os mais próximos da gente, porque nós temos os próximos, que são as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós encontramos, às vezes no ambiente da nossa comunidade, o lugar onde a gente vive, são os nossos necessitados. A gente deve estender as mãos, o que está ao nosso alcance, nós devemos ajudar. Agora, principalmente, os que são da família da fé, os que são domésticos, os que são nossos familiares, são os nossos entes queridos. Se você tem condições, se você tem a oportunidade, exerça a misericórdia, porque isso glorifica o nome do Senhor, isso honra a Deus. Amém?